Olá, eu sou Priscila Magalhães, nutricionista da AMA de Balneário Camboriú. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância da alimentação no ambiente escolar para as nossas crianças e jovens com autismo. Então vamos lá. Sabemos que a escola é um ambiente favorável para aprender. Então por que não aprender também uma boa alimentação? Sabemos que as crianças, elas ficam no mínimo 4 horas dentro da escola ou 6 horas, 7 horas, 8 horas, né, nas crianças que ficam no período integral. Então, o que é importante? Termos um conhecimento para que essa criança realmente se alimente bem e fique bem no ambiente escolar. Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos em relação à alimentação, porque sabemos que na prática é tudo lindo e maravilhoso. Cada município tem o seu cardápio, recebe o cardápio, né? Cada unidade tem o seu cardápio, as nutricionistas elaboram um cardápio de qualidade, porém, quando chega na mesa, muitas vezes a criança recusa, empurra o prato, não quer realizar a alimentação. E por que isso vem acontecendo com tanta frequência? Não é só com as crianças com autismo, e sim na fase da infância, essa recusa, né, em relação à alimentação. Quais são os desafios que nós temos? Primeiro, a indústria brasileira, ela vem aí forte, né, brasileira de alimentos, ela vem aí forte com o marketing. Os alimentos de pacote, os alimentos açucarados, que cada vez ficam mais gostosos, mais saborosos e mais atrativos para as crianças, né? Então, na nossa época, a gente tinha ali o Yakult, que era aquela embalagem bonitinha, né, toda com tampinha vermelha. Agora a gente tem o quê? O Yakult Bob Esponja, o Yakult dos super-heróis, o Yakult de, né, o leite fermentado, de todas as marcas e embalagens coloridas. Então, essa questão da oferta precoce, né, desses alimentos industrializados é um grande desafio que nós temos. Por quê? Se a criança está acostumada a comer os pacotinhos, ela vai muitas vezes recusar um prato de comida, uma caneca com leite com achocolatado, ou um pãozinho, ou uma bolachinha salgada, porque ela está acostumada com os alimentos de pacotinhos que são, né, muito mais saborosos. Então acaba sendo uma concorrência desleal. Outra questão importante que nós temos como desafio dentro da escola são as telas, né? Tem crianças que, ainda mais agora na pandemia, eles ficaram muito tempo em casa e aí tem o quê? A tela a todo momento. Na hora da refeição, tá lá a televisão. Na hora que vai num restaurante com a família, todo mundo ali comendo e a criança com o celular na mão. Então, se perdeu um pouco o foco, né, e o comportamento de sentar à mesa, de participar de uma refeição em conjunto, e tudo isso é um desafio que a escola também tem, porque na escola tem regras, né, então é para ter regras e as regras devem ser seguidas. Então, quando você vai ali para o refeitório, você tem que sentar, você tem que pegar teu prato, você tem que comer, você vai ter um amiguinho do lado, vai ter um amiguinho na frente, tem horário para acabar. Então, são vivências que algumas crianças não estão acostumadas, justamente pelo uso excessivo das telas. Outra questão importante é a rotina da família, né? É muito importante dizer que a rotina corrida de uma mãe, de um pai, ou aquela criança que fica o período integral na escola, será que ela chega em casa e ela realiza ao menos uma refeição em família? Será que essa família tem o hábito de sentar à mesa ou até mesmo reunir ali no sofá para realizar alguma refeição, né? Então, tudo isso, se essa criança não tem a vivência em casa, como é que ela vai se comportar na escola? Então, são questões de hábitos que a escola também tem como desafio, não só promover os hábitos adequados, saudáveis para aquela criança, para aquele aluno, mas também levar isso para casa daquele aluno, porque a escola sozinha muitas vezes não consegue. Então, e a questão ali que eu coloquei do cupcakezinho para exemplificar o açúcar, né? Hoje nas escolas do município, nos núcleos, vocês sabem que até os 3 anos de idade não tem ali o açúcar no cardápio, que isso é uma coisa muito boa, né? Mas a gente também tem que ter a consciência nossa, dentro do núcleo, dentro da escola, que isso é benéfico para a criança. Porque quanto mais cedo ela tem acesso ao açúcar, mais cedo ela vai começar a rejeitar também outros alimentos, né?
Então, pensando nos desafios que nós temos, quando falamos, né, de crianças e jovens com autismo, já vem ali, ai, nossa, ele não come bem, ele tem seletividade, ele tem dificuldade com a comida. Então a gente também tem que separar um pouquinho isso, porque não vem junto no pacote, né? Nem todo autista é seletivo, nem todo autista tem dificuldade com alimentação. Lógico, pelas questões, né, ali sensoriais ou até mesmo de flexibilidade, rigidez, pensando no autismo, podemos ter sim situações que levam à seletividade ou alguma dificuldade alimentar. Mas é importante a gente não rotular. Nem todo autista vai ter problemas com alimentação, né? Mas pensando de uma forma geral, a fase da infância é uma fase realmente de descobertas e que grande maioria das crianças passam por situações de dificuldades alimentares. Porém, o nosso manejo como responsáveis, como educadores, como pais, né, como instituição, como é que esse manejo vai ser realmente efetuado, organizado? Aí sim a criança pode passar dessa fase de dificuldade ou, né, ter ali realmente uma seletividade alimentar instalada. O que é importante, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando nós temos ali, né, uma criança, né, um jovem autista que está com dificuldade para comer, primeira coisa que a gente tem que pensar, a família já sinalizou isso para a escola? Então aquela mãe, aquele pai, a avó, enfim, que ao levar a criança para a escola já avisa, olha, ele não gosta de comer, ele não quer comer nada, olha, eu vou trazer o lanche dele, em casa é assim mesmo. Ou aquela família que ao buscar a criança, a primeira coisa que pergunta, ele comeu? Ele ficou bem? Ele bebeu água? Então assim, é a família que já sinalizou que tem alguma preocupação. E nós, como profissionais, como educadores, nós temos que evitar muitas vezes o julgamento. Olha, tá vendo? Ele não come nada, aqui na escola vai ser um problema. Olha, ele não come nada, vamos ver se vai deixar, aqui na escola vai comer. Então a gente tem que evitar esses julgamentos e sim acolher essa família. Se essa família já está sinalizando algo inadequado, uma angústia em relação à alimentação, vamos pegar essa família, colher as informações para que possamos juntos organizar melhor, né, essa criança dentro da escola. Outra coisa importante é observar o nosso aluno. Então vamos lá, nós estamos agora em abril. Então entrou na escola, olha, só come bolacha. Desde então só aceita bolacha. Mas ele come a bolacha. Ele só aceita arroz branco, mas ele come o arroz branco. Ele só aceita mamadeira, mas ele come a mamadeira. Tá ruim, né? Porque se nós estamos identificando que 30, 20, 60 dias a criança só tá comendo isso, a nossa intervenção não tá legal. Alguma coisa tem que ser feito, né? Porque se o cardápio tem arroz, feijão, carne, macarrão, se no lanche tem fruta, tem iogurte, e essa criança tá 20 dias, 30 dias, há um longo tempo só com aquele alimento, né? Mesmo que seja, mas arroz e feijão ele come, mas é só arroz e feijão, não evoluiu. Então nós temos o quê? Que parar, pensar e organizar qual estratégia eu vou ter que realmente fazer para que essa criança evolua no cardápio. Importante pensar que a fase de seletividade, ou de dificuldade, de adaptação, de restrição, vamos lá, 30 dias. Passou disso, já vira hábito. Então ele já tem o hábito que ele vai para a escola e vai começar o arroz e feijão. Então a gente tem que reorganizar um pouquinho isso e ficar atento na questão de como essa criança está evoluindo. Da mesma forma que ela vai evoluir dentro de sala de aula, como é que ela está evoluindo na questão de aceitação, né, ou recusa dos alimentos. Uma outra coisa importante também é observar as características, né? Se aquela criança, quando tem peixe, por exemplo, ela já entra no refeitório com o nariz fechado, né? Ou quando você oferece a bolacha assim, ela não pega, mas se você quebra, ela já aceita, né? Se essa criança, quando o dia de farofa, ela fica tranquila, o dia que não tem farofa, é uma sopa, ela já não fica tranquila assim. Então é muito importante a gente observar o nosso aluno
e observar as preferências, né? Porque neste primeiro momento, né, a observação é muito importante, né? A criança, não é que ela não vai comer nada, ela vai ter muitas vezes preferências por texturas, por sabores, pelo visual, o visual conta muito, né? Então é importante observar também um pouquinho disso, né? Outra questão importante é observar o comportamento da criança. Quando você realiza uma atividade fora do refeitório, um piquenique, ou quando tem uma festividade, um aniversário de algum amiguinho, ele fica tranquilo. Agora, no refeitório, né, sempre tem aquele comportamento de fuga. Então, é importante também observar em qual momento e qual apresentação esse aluno vai apresentar comportamentos inadequados frente à alimentação. E quem que faz isso? Quem está próximo, o educador, né, o professor, o auxiliar, o cozinheiro, a moça que está auxiliando ali na cozinha. Todo mundo pode trabalhar em conjunto desse aluno, né? O que é importante também? Muitas vezes nós queremos resultados imediatos, mas vamos pensar numa criança que entra bem novinha na escola, com meses, né? Muitas vezes ela vai ter a primeira papa, a primeira comida dentro da escola. Então a primeira consistência, o primeiro gelado, doce, quente. Tudo isso são vivências e experiências que vão agregar no conhecimento para essa criança aprender a comer. O ato de comer, ele é aprendido, ele é adquirido. Então, quanto mais vivências, uma frequência, uma rotina, experiências positivas, esse ato de comer, ele vai ser mais leve. Então, vamos pensar, uma criança que 30 dias come, vai, faz, fica, tira do refeitório, põe no refeitório, chorou, cuspiu, forçou. Qual é a experiência que essa criança está tendo em relação à alimentação dentro da escola? Positiva ou negativa? Negativa. Qual que é a experiência que ela vai levar no ato de comer, em aprender a comer? Então, vale como uma reflexão, será que eu, como educador, como professor desse aluno, eu estou realmente proporcionando para ele uma experiência positiva em relação à alimentação? Pode parecer assim, mas eu sou professor, né? Eu não sou um profissional nutricionista ou fono, TO, porque a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Mas a questão da alimentação também é algo importante que a gente tem que inserir dentro do planejamento da escola, porque é um ato aprendido. Então, na escola se come, na escola também se aprende a comer, né? Uma outra coisa importante é a gente dividir um pouquinho essa questão, né, de seletividade, dificuldade alimentar. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma observação, né, observar melhor aquele aluno, às vezes só o fato de quebrar a bolacha, ou não juntar a comida no prato, ou ter menos barulho no refeitório, ou começar de forma gradativa a oferecer os alimentos sem muita informação, essa criança já vai ter uma melhor aceitação. Então, não é que ela tem seletividade, ela tem questões no comportamento que precisam ser ajustadas. Então, parece um pouco difícil, né, falando, mas na prática às vezes fica muito visível, né, essa questão de separar, é aquela criança que realmente não come nada, ou se a gente organiza um momento, se a gente, né, prepara, antecipa essa refeição com quadro de rotina, dizendo que é o horário da refeição, ou organiza da maneira que ela fique mais confortável, ela vai aceitar, né? Então, é importante dividir isso. Porém, aquela criança que tem realmente seletividade alimentar, que não aceita, né, muitos alimentos, dá para contar nos dedos ali quantos alimentos essa criança aceita, esse jovem, tem seletividade, que aí precisa realmente de um acompanhamento. Muitas vezes só a escola não vai dar conta, precisa juntar com a família, precisa da ajuda de um outro profissional, né? Mas é importante a gente organizar o que realmente essa criança vem apresentando para recusar o alimento. Neofobia, aquela criança que põe a mão na boca, que empurra o prato, ela tem medo do alimento. Essa é a mesma palavra. Então, é um diagnóstico que nós temos também que vem crescendo muito. Muitas vezes, eu vejo que esse crescimento da neofobia vem por parte do nosso manejo inadequado.
né, dentro de casa, na escola, nas instituições. Então, a criança ela precisa estar confortável para comer aquilo. Se nós adultos ficamos, come, é bom, meleca a boca, a criança chora, derruba. Então, assim, tudo isso vai causar o quê? Mais desconforto. Então, aquela criança que vai tampar a boca, empurrar o prato, cuspir, porque ela realmente não quer comer aquilo, ela tem medo do novo. Eu sempre dou o exemplo da barata, do sapo, da cobra, mas assim, se eu falar pra você, olha, pega essa barata é bonita, pega, olha a anteninha dela, olha a asa, põe a mão. Eu tenho medo de barata, eu não acho ela bonita, eu não vou pôr a mão, eu não quero ficar perto. É a mesma coisa quando a gente fica, né, insistindo de uma forma muito direta ali, pega o brócolis, come, é gostoso, é bonito. Então, tudo isso a gente tem que repensar no nosso manejo, né? Isso é bem importante. Pensando nas questões sensoriais, eu já comentei com vocês, então o pessoal da AMA Itinerante vai poder auxiliar muito vocês nisso, porque nem sempre é seletividade, sim questões comportamentais, né? De você realmente organizar essa rotina, antecipar, ser um pouco mais flexível no momento que tem que ser. Então, tudo isso eles vão poder ajudar bastante. Pensando na prática, dentro da escola, o que nós podemos fazer enquanto escola, enquanto professor, enquanto cozinheiro, enquanto auxiliar? Primeira coisa, ter uma ata de registro dentro do refeitório para realmente registrar o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu tenho uma ata lá. E aí, dia 1º, João cuspiu o prato. Era arroz, feijão e farofa e carne. Dia 5, João empurrou o prato. Dia 6, João aceitou bem. Dia 9, o João tomou o suco amarelo. Dia 10, o João cuspiu o suco rosa. Então, assim, anotar de forma breve o que vem acontecendo com aquelas crianças que estão apresentando dificuldades. Porque muitas vezes, depois no fim do mês, você vai olhar e falar, nossa, nos 20 dias que eu anotei aqui, o João comeu só 3. A minha intervenção não tá legal, preciso modificar. Ou, dos 20 dias, ele só aceitou o suco amarelo. Olha que legal, vamos então introduzir esse suco amarelo e gradativamente mudar a cor. Então, muitas vezes a gente quer realmente solucionar, a gente sabe que tem um problema, mas fica tudo muito solto. E aí a gente não dá conta de realmente o que está gostando, o que não aceitou, o que está sendo legal, qual foi a intervenção que foi realizada, né? Então, essa ata, eu sempre falo nas escolas onde eu trabalho que é importante ter a ata. Até por questão assim, ó, o dia da sopa, metade da turma não aceitou. Isso é uma informação legal para levar para o município. Não é que o cardápio está engessado, não é que esse alimento ele vai ficar para sempre. Então, se você tem um registro e observa que toda vez que tem esse alimento tem uma recusa muito grande, ou a gente vai fazer uma intervenção da leitura da Dona Maricota da sopa para poder tentar incluir essa sopa, ou a gente vai tentar modificar essa sopa para outro ingrediente, né? Outra preparação. Só que se está realmente registrado, se a gente tem um controle, a organização, fica muito mais fácil a gente evoluir nas estratégias, né? Outra questão importante, né, é estabelecer uma rotina para o aluno, né? Então, como as meninas sempre falam da AMA Itinerante, né, a equipe toda, a questão da antecipação. É muito importante antecipar para o aluno. Vocês têm acesso ao cardápio. Então, quando a gente fala antecipação, muitas vezes não é só falar, hoje tem arroz, feijão, brócolis. Tem crianças que nem sabem o que é brócolis, né? Então, muitas vezes, ações simples. Vamos lá, tá todo mundo fazendo atividade, eu vou pôr o brócolis aqui no meio. Brócolis verdinho, cru ali. As crianças vão olhar, vão cheirar, podem pegar. Isso já é uma antecipação. Ela já está realmente tendo contato com aquele brócolis e ela vai encontrar aquele brócolis dentro do pratinho na hora da refeição. Então, vejam só, não precisa de uma atividade muito organizada, né? Assim, um planejamento muito extenso, mas só realmente trazer um pouquinho essa vivência para dentro de sala de aula, para que quando a criança chegue no refeitório, ela não tenha surpresas, né? Então, isso é muito importante. A questão, assim, de não trabalhar só a alimentação na hora da refeição, né? Então, assim, se vocês sabem que aquela criança
né, aquele aluno já tem dificuldade na hora da refeição, eu não vou ficar só insistindo, trabalhando, só ali na hora, eu tenho que trabalhar isso antes. Eu tenho que antecipar, eu tenho que dessensibilizar, eu tenho que fazer essa criança ter um contato maior com esse alimento. Não é só na hora da refeição, do prato. Precisa ter, essa informação precisa ser, muitas vezes, na metodologia do brincar, que é a fala da criança, né? Porque se ela já tem dificuldade com a alimentação, a hora da refeição já é tensa, já é um estresse. Né? Não é só um estresse para o professor, que muitas vezes fica descabelado que a criança não come, mas para ele também é um sofrimento e a gente tem que pensar nisso. Imagina só, você numa turminha, todo mundo ali sentado comendo, você chega no refeitório e não tem nada do que você gosta, você tá com fome, mas não consegue comer aquilo. Não por frescura, porque não dá conta de comer tudo aquilo às vezes misturado, ou a textura. Então, isso é importante, a gente ter também ali a empatia pro lado da criança, porque é ela que tá com fome, é ela que tá sem comer, e é ela que tá sendo apontada muitas vezes, né, ou retirada do refeitório porque não tá comendo ou tá trazendo ali comportamentos inadequados, vamos dizer assim, né? Então, assim, antecipar é muito importante. Então, o cardápio tá ali, é importante vocês levarem esses alimentos para a hora do brincar. Então, a brincadeira no parque, vamos fazer uma laranja quente, né? Em vez de batata quente, porque ninguém gosta de suco de laranja. Ah, laranja quente, queimou, vamos falar o nome de uma fruta. Então, qualquer brincadeira que vocês consigam inserir o alimento ali no meio, para essa criança ter o contato. Eu coloquei a fotinho ali do refeitório para vocês entenderem que inclusão é realmente a criança participar do momento da alimentação, né? Quando a criança apresenta alguma restrição ou um comportamento, retirar essa criança do refeitório não é incluir, né? Então, nós estamos, assim, retirando a oportunidade de fazer uma refeição com os amigos, de ter esse momento social. Por isso que é importante, muitas vezes, o diálogo com toda a turminha. Se é uma criança que tem, né, dificuldade com o barulho, que tal a turma toda falar um pouquinho mais baixo? Porque o amigo, neste primeiro momento, não consegue ali ouvir muito barulho. Se eu colocar só o arroz e a farofa no prato de João, todo mundo vai querer. Que tal conversar com a turma? Que o João, neste momento, ele precisa do arroz e da farofa, mas que os amigos podem servir de exemplo para o João chegar no pratinho colorido também, né? Então, jogar um pouquinho, né, ao contrário ali, em vez de tirar o João porque ele tá comendo só arroz e farofa, incluir o João e fazer com que os amiguinhos tenham ali, né, passem um exemplo positivo. E isso é muito importante, né? Então, tentar criar estratégias para que todos façam a refeição no refeitório, né? Se nesse primeiro momento o João está com dificuldade no refeitório, vamos trazer toda a turma para a sala de aula. Primeiro, que tal uma semana na sala de aula? Ou um piquenique, ou uma toalha diferente. Então, criar estratégias para incluir e não excluir Joãozinho, né? Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa importante é assim, não trabalhar tudo ao mesmo tempo, né? Agora é a aula da Nutri, agora eu já sei como é que eu vou fazer, eu vou trabalhar tudo, vou pôr o brócolis na mesa, vou fazer um piquenique, eu vou deixar ele no refeitório, então muitas vezes é muita informação. Então a gente tem que organizar ali os nossos objetivos. O meu objetivo é que o João vá para o refeitório. Perfeito, então eu vou trabalhar para que o João fique bem no refeitório, né? Então eu posso levar muitas vezes para esse refeitório um estímulo positivo, né? Se o João gosta do foco de interesse são carrinhos ou dinossauro, ele pode muitas vezes, né, de maneira organizada, levar esse carrinho, antecipar, né, levar o carrinho, ele ficar ali com o carrinho e aos poucos esse carrinho vai saindo de cena, vamos dizer assim, né? Então aos poucos eu vou colocar o arroz, aí gradativamente eu vou colocar a farofa do lado, o feijão num potinho em anexo. Então é importante a gente organizar ali os objetivos a serem alcançados. E é muito importante assim, toda abordagem é um tratamento e um tratamento leva tempo, né? Então vamos pensar assim, eu estou fazendo um tratamento com antibiótico, no mínimo 7 dias para o antibiótico fazer efeito. Então, se eu estou fazendo uma abordagem com aquele meu aluno, eu preciso entender que ele vai ter um tempo, né? Mas precisa ter a constância e a frequência,
para a gente conseguir passar de fase, né? Perceber essa questão da textura. Então, se a criança gosta mais da pastosa, da sequinha, da comida de pegar na mão, então tudo isso favorece, né? Se a criança gosta mais da comida sequinha, você não vai começar a estimular com um purê de batata, você vai começar a estimular com a comida mais sequinha, né? O arroz, a farofa, a bolacha, o cereal, né? Aqueles alimentos mais sequinhos. Se a criança gosta de tomar mamadeira, leite, a gente vai trabalhar mais os líquidos. Mas ele pega também, então o líquido mais o fato de pegar. Então, por isso que a observação é muito importante. E a ata de organizar também os pontos são bem importantes, para a gente saber o que nós vamos trabalhar, né? Acho que aqui deu. A questão do redefinir muitas palavras, né? O experimentar. Então, para aquela criança, dá o exemplo da barata, de novo, aquela criança que não gosta de comer, não adianta você falar, experimenta, é gostoso, olha, fulano de tal tá comendo, por que você não come? Não é o interesse dele, ele quer estar longe daquilo. Então, tem que trazer para o lúdico mesmo. Será que tá duro? Será que tá mole? Será que é gelado? Né? Então, interagir, não só na alimentação, mas de uma outra forma. Isso é bem importante. E uma outra coisa, né, é que nós temos que organizar as nossas falas. Então, você tá lá no refeitório e aí você pede pra cozinha, me vê o prato do João só com arroz, porque você sabe, né, ele não come feijão, não esquece. O João tá lá escutando. Não esquece, o João não come feijão. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas falas, com o que nós vamos falar com a criança, né? Porque muitas vezes ele não é verbal, mas ele entende tudo, né? E é o professor falando, é a referência, o João não come feijão, o João não vai comer feijão, né? Então, nós temos que realmente reorganizar as nossas falas e trabalhar com todo mundo ali com reforço positivo. Olha que legal, hoje vai ter o feijão, o feijão é marrom, o feijão é preto, então trabalhar essa questão da antecipação também, né? Essa escala do comer mostra muito essa questão que não dá pra gente pular daqui pra cá, né? Que nem aquele meme do Big Brother, né? Que o cara pulou lá, não dá pra gente ter esse resultado, né? Hoje ofereceu, amanhã ele já vai comer, não. Então ele tem que passar por tudo isso, que é a escala do comer. Primeiro sentir confortável, cheirar, pegar, lamber e depois ir comer. Então, tudo isso pode levar ali um ano, muitas vezes. Mas, né, vai acontecer. Outra questão importante é ter um pouquinho de cuidado com as falas. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? Acho que até em casa, muitas vezes, falamos com nossos filhos, né, sobrinhos, netos. Olha, eu vou colocar no prato, mas não precisa comer. Põe no cantinho. A criança vai fazer o quê? Não precisa comer, já põe no cantinho. É aquela criança que já vai empurrando, às vezes até cai. Então, o que nós temos que falar? Tomar cuidado com a nossa fala também. Olha, estou colocando no prato, come o quanto você quiser, né? Come o quanto você quiser. Então, você não está direcionando que ela não precisa comer, que ela vai deixar no cantinho, né? Ou come só um pouquinho. Então, come o quanto você quiser. É importante a gente apresentar o prato e deixar a criança realmente ter autonomia de escolha, né? Eu falo que é muito fácil, quando a criança está suja, a gente vai lá, coloca no banheiro para tomar banho. A criança está com frio, a gente vai lá e veste uma blusa. A criança está com fome, ela já vai comer o que ela quer. O máximo que você pode fazer é oferecer. Agora, colocar na boca e fazer ela engolir, a gente não consegue. Por isso que nós temos que trabalhar essa questão realmente ali da criança estar confortável com aquele alimento e, lógico, mostrar o conhecimento, o que é importante, ofertar, né, os alimentos ali essenciais na fase da infância. Esconder o alimento, jamais, né? Então, assim, é muito importante a criança ter confiança no professor. Então, vamos lá, aquela criança, beleza, ficou lá no refeitório, agora tá comendo feijão. O João tá comendo o feijão todo dia, ok. Mas aqui que eu fiz, eu coloquei a abóbora no meio do feijão. Porque já tá comendo feijão, quando o João vai colocar na boca, ele sente a abóbora. E aquilo não ficou um gosto legal, porque ele tá acostumado com o gostinho do feijão, porque ele ficou escondido, camuflado. O João vai querer comer o feijão de novo? Não, às vezes não. Né? Ele vai ficar
desconfiado. Será que hoje ela vai me servir o feijão com essa abóbora? Será que não? Será que vai servir o feijão normal? Então a gente tem que sempre trabalhar com muita transparência com a criança, né? A mesma coisa o suco. Criança que só bebe suco de uva, você vai colocar numa garrafa fosca um suco de goiaba e não vai avisar? Ele não vai querer mais a garrafa, ele não vai se sentir confortável tomando mais suco e pode causar outras situações bem ruins ali, né? Então é importante mostrar o que é o alimento. Se a criança estiver confortável, né, ela vai comer ou vai tomar o suco, enfim, né? O prato colorido, ele é muito importante, não só o prato colorido, mas ter no campo de visão da criança. Então aquela coisa assim, a professora, mas eu dei a mamadeira para ele, né? Eu dei a mamadeira e ele tomou a mamadeira, mas eu ofereci o prato antes, ofereci o prato para ele. Não adianta nada você muitas vezes oferecer esse prato, logo em seguida tira o prato da mamadeira. Então essa estratégia muitas vezes não é tão legal assim, né? Então, às vezes eu até oriento, dá menos mamadeira antes e deixa o prato, né, com os coloridos ali para que possa interagir com os amigos, com um prato colorido. Então, às vezes mudar até a ordem. Então você oferece um pouquinho, reduzido a quantidade, para dar aquele acalanta, aquele sossego, porque já está adaptado a tomar aquilo, ou a bolacha, enfim, e depois oferece o pratinho de comida. Porque se você tira, aí você já tirou do campo de visão, aí não tá tendo estímulo nenhum mais. É que nem eu sempre digo, quem não é visto não é tolerado, então a comida tem que estar realmente... E não é assim, tá lá na fruteira, tá lá na bacia, em cima do balcão, na mesa da escola. Não, tem que estar pertinho, né? Então tem que ter gradativamente essa aproximação. A questão assim, né, que eu comentei, todo dia eu ofereço mamadeira, todo dia eu ofereço bolacha, todo dia eu ofereço arroz. O que nós estamos fazendo? Incentivando a seletividade. Nós não estamos ali evoluindo. Então vale como uma reflexão para vocês, né? Muitas vezes é só ter um olhar, né, um pouquinho diferente. A criança não come ali o macarrão com molho, né? Então só come o macarrão branco. Ok, tudo bem, faz parte também. Mas que tal você colocar o molho dentro de um potinho para a criança ter curiosidade de molhar? Ou a criança só come o arroz branco. Vamos pôr um caldinho de feijão aqui para a criança, ou um feijão um pouquinho mais grossinho para fazer um bolinho de feijão, ou já fazer os bolinhos de feijões e colocar aqui em forma de bolinha, apresentar de uma outra maneira, né? Porque aí traz o que? A curiosidade também. Quando a criança está aprendendo a comer, a gente tem que pensar na questão do desperdício. Então, sempre colocar pouquinha quantidade, até para dar um pouco mais de ânimo na criança. Eu não gosto de comer, eu vou olhar um prato de comida cheio de alimento, vai dar aquele desânimo. Se eu olho um prato de comida com menos quantidade, eu já fico mais tranquila que eu não vou precisar comer tudo aquilo. Então, também trabalhar essa questão da quantidade. Então, assim, para finalizar, não tem como fugir, né? A escola junto com a família, junto com a comunidade, agora com o itinerante. Então tem que estar realmente todo mundo em comunicação e em prol daquele aluno. Então isso que é algo bem importante. E não ficar com a informação, passar a informação, tentar conversar, né? E criar estratégias realmente para que sejam aplicadas dentro de casa e na escola também. Então eu acho que é isso, né? Realmente... foi uma aula ali rapidinha, né? Uma abordagem rápida, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida fico à disposição. Muito obrigada!